Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor André Cardoso e que alegria mais uma vez estar com vocês aqui para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Lembrando que nós estamos dando sequência e estamos já chegando ao final desta boa lição, desta boa mensagem, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje nós estaremos estudando aqui a lição de hoje, o avivamento e a missão da igreja. O avivamento e a missão da igreja. O texto áureo desta lição encontra-se em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, versículos 15 e 16, Marcos, capítulo 16, o texto áureo da lição. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículos 15 e 16. Verdade prática. Neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a missão se estiver imersa no avivamento espiritual, imersa no poder do Espírito Santo. Amém? Antes de dar continuidade à nossa leitura, à nossa meditação e estudos de hoje, me permita dirigir ao Senhor uma palavra de oração, também pedindo a bênção do Senhor sobre esse tempo em que estaremos juntos e agradecendo também pelas nossas vidas, famílias, pela nossa igreja, igrejas, você de outro ministério, de outra denominação que nos acompanha na Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Vamos agradecer pelas nossas igrejas e também pelos nossos pastores. Aqui na Igreja Evangélica Canaã, os nossos pastores Rogério Pardini, Anderson Moraes, e deixar um abraço aos homens de Deus e estender este abraço e gratidão ao Senhor por todos os ministérios da igreja e todos os ministros, obreiros aqui da casa do Senhor e aí da onde você congrega. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor nos concede de estarmos debruçados sobre a tua palavra. Eu quero pedir, Senhor, que se cumpra em nós o que está escrito como advertência, crescei na graça e no conhecimento do Senhor, porque o povo de Deus, na verdade, no passado e ainda hoje, é destruído por falta de conhecimento da tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ser tocados por esta palavra, renovados por esta palavra, avivados por esta palavra, que possamos ser impulsionados a fazer com excelência a tua obra, motivados por esta palavra. Em nome de Jesus, Senhor, desde já eu quero te agradecer pela nossa igreja, pastores, pelas muitas vidas, irmãos e irmãs que nos acompanham ao vivo durante a transmissão e posteriormente estarão assistindo, estudando, compartilhando esta transmissão, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. É o pedido que te faço com agradecimento em ações de graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então. O avivamento e a missão da igreja. Nós vamos fazer a leitura, aquilo que é a leitura bíblica de classe, se ao vivo, presencialmente estivéssemos, a leitura bíblica de classe. E, como sempre, eu quero te convidar a tomar a sua Bíblia, ler, acompanhar a leitura, fazer as suas anotações, pontuações, tá bom? Participe. Eu sempre digo aqui, ame a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, estreite a sua relação com a sua Bíblia. Ela está aí para você. Como disse já um velho pregador, uma Bíblia sem uso, novinha, intacta, pode revelar uma vida destruída. Mas uma Bíblia com marcas do uso, das anotações, até com algumas orelhas, pode significar não desleixo,
mas alguém que tem uma relação estreita com a sua Bíblia. E uma Bíblia desgastada pode revelar uma vida edificada e renovada na presença de Deus. Então, estreite aí esse laço, ou estes laços, com a Bíblia Sagrada. A leitura nossa, então, encontra-se em Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20. Vamos ler? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Me permita repetir esse trecho da leitura. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem, plural, crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, vou repetir, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Os objetivos traçados aqui na lição, e o comentarista desta lição, pastor Elinaldo Renovato, ele estipulou aqui alguns objetivos, ele determinou aqui, traçou alguns objetivos a serem alcançados nesta lição. Primeiro, conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável na proclamação do evangelho sob o poder do alto. E, em terceiro lugar, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Me permita pontuar aqui. O genuíno avivamento repercute, redunda em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e o poder do Espírito Santo. Ou seja, manifestações de poder do Espírito Santo, dons de curar, profetizar, falar em línguas estranhas, interpretar línguas, cânticos espirituais, tudo isso faz parte. Mas se isso não culminar, não redundar em um envolvimento genuíno, profundo, com a obra missionária e a obra da evangelização, isso é só movimento de culto. Tá? É assim que nós, pentecostais, cremos e é isto que pregamos. Além das quatro paredes da igreja, além do espaço físico do templo, além disso, o poder de Deus nos leva para além disso. E nós vamos falar a respeito de todas essas coisas aqui, ou pretendemos falar de todas estas coisas, se o tempo nos permitir, nesta lição bíblica, nesta ocasião. Vamos lá então? Introdução. Nesse trimestre, estamos vendo que
nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo dinamismo na evangelização, no discipulado, no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Um exemplo muito claro disso, em Atos 17, o versículo de número 6, quando Paulo e aqueles que o acompanhavam chegam em Tessalônica. Ele começa a pregar, a confrontar, a anunciar a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, o Messias que foi rejeitado, crucificado, enfim. E os homens, as pessoas daquele lugar, as lideranças religiosas daquele lugar, buscando prendê-lo e não o encontrando, vão até a casa de Jason, que havia hospedado ali os missionários, levam-no preso e, como justificativa diante dos magistrados, a declaração foi, e aqui eu gosto muito, olha, a edição de Almeida Revista e Corrigida diz: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Mas eu gosto da versão King James, 1611, que traz a seguinte expressão: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. A igreja era conhecida, os irmãos, como a Bíblia mesmo diz, que eram identificados como os da seita do caminho, estes por onde passavam promoviam uma revolução, não só espiritual, mas em toda a estrutura da sociedade ali instalada. Então, eles alvoroçavam, agitavam, viravam o mundo de cabeça para baixo, confrontando, pregando, anunciando a Jesus. E nós devemos também seguir esta mesma linha, seguir neste mesmo poder espiritual, buscando não assimilar o mundo, não trazer o mundo para a igreja, mas influenciar o mundo com a palavra do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui então. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo num mundo que está em rebeldia contra Deus, imerso no pecado. Ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, atentados terroristas, enfermidades, pestes, pragas, calamidades, mas o que mais chaga a sociedade, a maior chaga, o que mais consequências traz para a sociedade moderna, para o mundo moderno, ainda é o pecado e estar afastado de Deus e não dar ouvidos à palavra do Evangelho. Vamos seguindo aqui e vamos para o primeiro tópico da nossa lição. E como já é uma tradição aqui, o novo formato da nossa escola bíblica, nós vamos abrir este tópico chamando uma pergunta, uma participação de um nosso internauta na nossa lição. Produção, a primeira já está aí na agulha, vamos de pergunta. A paz do Senhor a todos, meu nome é Maria Angélica e faço parte do Culto na Garagem. E gostaria de deixar uma pergunta para o nosso pastor André. Como os discípulos estavam diante de Jesus triunfante e glorioso? Aguardo a resposta. Olha, tem um testemunho extraordinário. Você que tiver aí a oportunidade de um dia estar lá no ponto de pregação e puder conversar um pouquinho com ela, eu tenho certeza que será muito edificante pelo testemunho maravilhoso que ela tem na presença de Deus. Vamos lá então à pergunta. Vamos repetir aqui, recapitular como os discípulos estavam diante de Jesus triunfante e glorioso. Vamos lá. O desânimo dos discípulos. Depois de sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso diante dos seus discípulos que estavam, olha aqui a resposta da pergunta da nossa irmã Maria Angélica, estavam desanimados, estavam incrédulos, como se estivessem órfãos
e abandonados. Aí isso aqui pode soar estranho para alguém. Estavam todos incrédulos, pastor. Mas eu sempre ouvi dizer que o único que duvidou foi Tomé. Ora, quem diz isso, irmão, é porque não leu corretamente o texto, ou não fez uma leitura mais cuidadosa do texto. Porque o texto revela que eles estavam todos muito desanimados, perplexos e incrédulos. Incrédulos. No próprio texto da lição aqui, da onde foi extraída essa lição, Marcos capítulo 16, se lermos os versículos 11 e 13, vai estar registrado, está registrado que todos eles, ninguém creu quando recebeu a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Leia Mateus capítulo 28, a partir do versículo 17, eles duvidaram. Leia Lucas 24, verso 9, 11, 12, e depois o 36 até o 41, você vai perceber que todos eles duvidaram, que eles não creram. Quando você lê João capítulo 20, verso 20 e 24, você vai perceber que Tomé, que era um dos discípulos, não estava com eles quando Jesus aparece. Quando Jesus entra na casa, estando esta ainda de portas fechadas, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, Jesus os repreende por não terem crido, e todos eles estavam ali, mas Tomé não estava com eles. 8 dias depois, Jesus vai ter com eles uma segunda vez, e aí Tomé está. A diferença é que neste tempo que Jesus aparece a eles e Tomé não está, quando ele volta, ele faz uma declaração forte. Ele diz, tudo bem, se eu vê-lo como vocês viram, se eu tocar nas suas feridas, eu vou acreditar que ele ressuscitou. Porque até agora há pouco, ninguém acreditava. Aí, quando eu volto, vocês me dizem que ele esteve aqui, mas ele esteve aqui justamente na hora em que eu não estava. Então, eu também quero ver, eu também quero tocar. E aí, quando Jesus retorna, quando Jesus aparece a eles de novo, depois de 8 dias, olha, 8 dias ouvindo, Tomé, ele ressuscitou, Tomé, ele ressuscitou. Ele dizendo, tá bom, eu quero ver também, eu quero ver também, eu quero ver também. E aí, depois de 8 dias, Jesus vem e fala, Tomé, toca aqui a ferida nas minhas mãos, toca ao meu lado, toca. Bom, eu não vou pregar, vamos seguir aqui na lição, mas eu preciso te dizer, pode até te chamar de incrédulo, mas Jesus vai honrar e você vai ver e você vai tocar. Alguém pode chamar de incrédulo, a palavra de Jesus foi dura, não seja incrédulo, mas seja crente, bem-aventurado que não viu e creu, amém. Mas ele teve coragem de dizer aquilo que estava no coração e aquilo que estava inquietando. E por isso ele é chamado de incrédulo até hoje. Mas não se assusta não, você não é o único que às vezes duvida de alguma coisa assim, extraordinária, alguma promessa de Deus. Você não é o único. Tem muita gente que não crê, só não é sincero bastante para dizer. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Todos estavam perplexos, desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos e abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria, que estivera no túmulo de Jesus, e constatando que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. Leia. Eu já citei aqui, mas recomendo novamente a leitura. Marcos 16, de 10 a 13, Mateus 28, a partir do 17, Lucas 24, do 9 até o 41, e João, capítulo 20, dos versos 20 ao 27, você vai constatar exatamente isso aqui, como eles estavam quando Jesus aparece ressuscitado, todos desanimados, incrédulos, perplexos. Vamos continuar. A aparição de Jesus aos discípulos, após haver ressuscitado,
Ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e, com medo dos líderes judeus, Jesus lhes disse: paz seja convosco. Receba a paz. Você que está aqui me acompanhando, está comigo aqui, que posteriormente estará participando, assistindo esta escola bíblica online, receba a paz de Deus. Pode ser que você esteja atormentado, preocupado, incrédulo, desanimado, perplexo, não sei, mas receba a paz de Jesus. Aquela que Paulo diz, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Receba esta paz. Paz seja convosco. Lucas 24:36. Eles pensavam que viam um espírito. Olha só como estavam perplexos e incrédulos. Eles pensavam que era um espírito, que era um fantasma. Lucas 24:37. Até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados. Lucas 24:40. Mesmo assim, eles não creram que era o Cristo ressuscitado. Até que Jesus pediu pão, até que Jesus comeu com eles e disse: espírito lá tem osso, espírito lá come, espírito lá tem carne. Não, sou eu, ressuscitei. Todos eles sofreram com essa incredulidade, com essa perplexidade, com esse medo de estarem sós. Viu? Mas para você que se encontra nessa condição, assim como foi dito a eles, a palavra de Jesus é: paz seja convosco. Vamos seguindo aqui. O avivamento após a ressurreição. O avivamento após a ressurreição. Mas, para darmos sequência aqui, vamos chamar a segunda participação de hoje, a segunda pergunta do nosso internauta. Produção, roda a pergunta. Estou ficando bom nisso. Olá, eu sou Eliene, de São Domingos do Maranhão. Salve os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a minha pergunta vai para o pastor André Cardoso. Que mandato o Senhor Jesus Cristo deu aos discípulos? Aguardo a resposta. Glória a Deus, irmã Eliene. Que mandato o Senhor deu aos discípulos? É a pergunta trazida pela irmã Eliene. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato. Não foi apenas um mandato, foi o mandato da grande comissão. O ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este foi um mandato de Jesus. A grande comissão, o ide, o pregai, alcançar todo mundo, pregar por todo mundo, anunciando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mateus 16, 15 e 16. Este foi o mandato, o ide, a grande ordenança de Jesus à igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Naquela ocasião, Jesus prometeu para que este ide fosse cumprido com excelência. Naquela ocasião, e esta promessa permanece de pé, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Versículo 17 do capítulo 16 de Marcos. Estes sinais estão à disposição de todos os que creem em todos os tempos e lugares. Me permita um parêntese aqui. Para aqueles que, de certa forma, têm um preconceito contra a teologia, a pregação pentecostal, nós cremos nos dons, nós buscamos os dons,
nós incentivamos a igreja a buscar os dons, o poder do Espírito Santo. Mas isso não significa dizer que atrelamos isto à salvação. Ah, não será salvo se não for batizado no Espírito Santo. Quem fala isso é por ignorância, é por não conhecer. E se alguém não é batizado no Espírito Santo e não evidencia no falar em línguas, em outras línguas, não pode fazer a obra de Deus, não pode pregar, não pode evangelizar, não pode entregar um folheto. Quem diz isso é por falta de conhecimento, é porque não sabe, de fato, como trabalhamos, como cremos e qual é a dinâmica, né, da igreja evangélica pentecostal como um todo. Existem distorções? Existem. Existem pessoas que teologicamente fogem desses princípios? Tem. Tem pessoas bem intencionadas, mas equivocadas? Também tem. Mas isso em todo e qualquer segmento. Mas nós pregamos, cremos e incentivamos. Tá? Nós estamos falando isso ao longo dessa lição à exaustão, para que fique muito claro, tá bom? Vamos continuar aqui. Depois do Pentecoste, os discípulos pregaram com unção, com poder, com graça, como Jesus, o próprio Senhor Jesus, fazia. Lembra quando os soldados foram designados para prender Jesus? Voltaram para aqueles que os enviaram sem ter Jesus preso. Mas por que vocês não prenderam? Não podia, não tinha como. Porque ele falava como quem tem autoridade. É nisso que nós cremos. Pregar com autoridade e poder do Espírito Santo. Cremos na unção do Espírito Santo. Eles expulsavam demônios e isto nós também oramos e fazemos. Incentivamos. Eles oravam e curavam enfermos e nós também cremos e oramos. Se a pessoa vai ser curada ou não, é muito mais uma questão de fé de quem recebe. Tem fé para receber? Eu libero a palavra na direção e na unção do Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus pela cura. Não é quando eu quero. Não é algo, não é um pirlim-pim-pim, não é um passe de mágica. Quem fala isso, ou quem age dessa maneira, se não é por falta de conhecimento, é por má fé, mas quem acusa a todos de fazerem e usarem desse expediente, também, se não é por falta de conhecimento, é por irresponsabilidade e preconceito também, e ignorância, não buscando conhecer de fato como cremos, como pregamos e aquilo que transmitimos à igreja. Leia, confira os textos em Atos 3, dos versículos 6 ao 10, capítulo 5 de Atos, versículo 15 e 16, capítulo 8 de Atos, versículos 7 e 8. Leia. É com base nisso que nós operamos, que nós pregamos, tá bom? Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus em Atos 16, 14 e 15. Filipe curou muitos enfermos, Atos 8, versos 6 e 7. Desse modo, vários outros fatos demonstram que a igreja de Jesus recebera este poder espiritual, esse avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. Esse poder nos mantém de pé, mesmo diante das perseguições, das afrontas, das agressões, dos preconceitos, das mentiras ditas, todas as perseguições. Este poder nos capacita para seguir adiante em detrimento de todas essas coisas. Viu? É isso que nós pregamos. Recomendamos a leitura aqui de Atos, capítulo 9, verso 34 a 42, e Atos, capítulo 14, dos versos 8 a 10, quando um coxo que nunca andou foi curado, quando Enéas foi curado, quando Dorcas volta à vida. O Senhor
confirmava a palavra da pregação com sinais. E não é mentira. Pode ser que exista, eu repito, pessoas ignorantes ou mal intencionadas que usem de tal expediente, mas a gente não precisa de testemunho mentiroso. A gente não precisa apelar para um emocionalismo para sensibilizar ninguém e nem vender uma falsa fé. Não, nós não precisamos. A irmã Maria Angélica, que participou aqui conosco hoje, e que, eu disse, congrega conosco no ponto de pregação da Igreja Evangélica Canaã, ali na Vila Guarani, tem um testemunho extraordinário. Não podia mais gerar filhos por causa de câncer, por causa do câncer mieloide crônico. Mas gerou, está lá a filha, está viva, trabalhando, glorificando a Deus, trabalhando na obra do Senhor, lá no ponto de pregação e aqui na igreja sede, junto ao ministério infantil. Não precisa ir igualmente. A irmã Eliene, que acabou de participar aqui, desenganada pelos médicos, recebeu um prazo, um tempo de vida, mas está aí contra todas as probabilidades, crendo, e Deus operou na vida dela num culto de Santa Ceia, aqui na Igreja Evangélica Canaã, após Deus usar a vida da missionária Simone, confirmando uma oração que a irmã Eliene fez na sua casa, que quando ingerisse os elementos da ceia do Senhor, que Deus visitasse o seu corpo e curasse dessa enfermidade. A missionária, sem saber da oração que foi feita no secreto, no particular, foi tomada pela unção, pelo poder do Espírito Santo, saiu do lugar onde estava e foi até a irmã Eliene e confirmou, dizendo: eu te curo hoje, e usou expressões que a medicina usa, que não são coisas que nós, que a missionária tem acesso, não é uma linguagem, não é uma informação que a gente usa a todo tempo. Foi a unção, a revelação, o poder do Espírito Santo. E assim também, se nós abrirmos aqui um microfone durante uma reunião para que as pessoas deem testemunho de curas, de libertações, de milagres, de intervenções maravilhosas do Espírito Santo, nós passaríamos dias ouvindo. Nós cremos, e por isso pregamos, por isso incentivamos e por isso vivemos milagres e experiências sobrenaturais poderosas no Espírito Santo. Se você não conhece, só ouviu falar e é ignorante por falta de informação, digo, tá? Acerca de todas essas coisas, eu te faço um convite. Vem cá, vem congregar com a gente, vem participar de um culto no domingo, pela manhã, no culto do Espírito Santo, na segunda-feira à noite, Avenida Goiás, número 160, Igreja Evangélica Canaã. Vem cá, ou procura uma igreja séria, que prega a palavra de Deus, que prima pela palavra de Deus, genuinamente pentecostal. Não estou falando de arruaça, de baderna. Infelizmente existem as distorções, mas nós somos veementemente contra esses exageros e distorções da palavra de Deus. Vamos seguir aqui. Glória ao nome do Senhor. Vamos para o segundo tópico, mas antes me permita uma síntese deste primeiro tópico da nossa lição. A transformação que os discípulos tiveram nas suas vidas após o revestimento de poder. Após terem recebido a visita de Jesus, a visitação do Cristo ressuscitado, que soprou sobre eles o Espírito, e depois, Atos 1:8, a promessa do derramamento do Espírito Santo, e a partir de Atos, no capítulo 2, quando eles foram revestidos de poder, quando foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, e que todos cheios do poder começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Enfim, a partir de então, eles foram revestidos de poder e a igreja marchou triunfante, pregando a palavra com poder e autoridade espiritual. Amém? Vamos seguir aqui. O segundo tópico da nossa lição: o avivamento na missão da igreja local. O avivamento na missão da igreja local. Mas, abrindo este segundo tópico, vamos para mais uma participação de um nosso internauta.
Solta a pergunta, produção. Olá, paz do Senhor, eu me chamo Esther Silva e eu queria fazer uma pergunta para o pastor André. Qual é o modelo de evangelização dinâmica local? Fico no aguardo da resposta. Glória a Deus. Qual é o modelo de evangelização dinâmica local? Deus abençoe, Estherzinha. Vamos lá. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produziu uma chama no coração dos seguidores de Jesus. Mesmo com a perseguição, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus. O poder, o revestimento de poder para a obra do Senhor, em primeiro lugar, é para nos capacitar a suportar as perseguições e permanecer firme no propósito e na missão que recebemos de Jesus. Eles foram presos, perseguidos por terem proclamado a doutrina de Cristo em Jerusalém, na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Não se intimidaram, continuaram pregando, mesmo sofrendo perseguições e prisões. Leia Atos capítulo 5, versículos 27 a 29 e também o 42. Chegamos então aqui mais especificamente à resposta, complementando a resposta à pergunta da Esther. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Qual é o modelo? Não pregar apenas dentro do espaço físico da igreja, dos templos. É ir além das paredes, das 4 paredes, mas realizar a evangelização pessoal, nas casas, nos bairros, aonde houver uma oportunidade para se anunciar o evangelho, pregar numa fila, numa repartição pública, na condução, numa praça, num beco, numa viela, no mercado, na quitanda, na vendinha, não importa. Pregar o evangelho para além do espaço do templo. Este é o modelo de evangelização dinâmica. Aproveitar todas as oportunidades que temos para dizer. E a mensagem, relembrando aqui a mensagem dos pioneiros, dos missionários pentecostais: Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e breve virá arrebatar a sua igreja e levar-nos para estar com ele no céu. A igreja avivada apresenta sinais que o Pentecostes está vivo em sua prática missionária. Já falamos disso aqui hoje. O Pentecostes é a mola propulsora para a evangelização e obra missionária. Se diz que é pentecostal, mas não está envolvido e nem incentiva o seu povo, os seus obreiros, a evangelização e nem a obra missionária, está faltando alguma coisa, tá? O amor pela pregação do evangelho de Jesus é notório a todo crente avivado e deve ser na vida de todo crente genuinamente pentecostal. Ele deve primar, amar a pregação da palavra e pregar a palavra em todo o tempo. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Segundo subtópico, o avivamento nas missões regionais. E vamos aqui para a 4ª participação de hoje do nosso internauta, a 4ª pergunta que já está na agulha. Vamos lá, produção. Para o Senhor. Sou Helder Lázaro, estou aqui em São Paulo e eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor André. O que são missões regionais? Aguardo a resposta. Deus abençoe, irmão Lázaro. O que são missões regionais? Podemos dizer que missão regional
é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. Eu estou numa rua, vou usar como exemplo aqui a nossa Igreja Evangélica Canaã, Avenida Goiás, número 160. Temos um ponto de pregação aqui na Vila Califórnia. Fomos para mais adiante. Temos um outro trabalho na Vila Guarani. E estamos indo mais adiante. Missões regionais. Eu saio do raio inicial aqui, da localização inicial, e começo a estender esta obra de evangelização, alcançando mais vidas, mais pessoas dentro de um raio de ação aqui próximo à nossa localidade, e isso vai se estendendo. Nós vamos para missões regionais e saímos do município de São Caetano do Sul e vamos para Santo André, e como já temos a congregação em Santo André, pastoreada pelo nosso amigo e pastor Ronaldo Maran, juntamente com a sua esposa, a missionária Val Maran, e vamos estendendo. Aí vai para São Bernardo, aí vai para Mauá, e aí vai continuando, a obra vai continuando. Nós vamos alcançando outras regiões, tá? É a nossa Judéia. E depois vamos indo para Samaria, e depois até os confins da terra. Mas missões regionais, basicamente, é aquela realizada em locais um pouco mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades. Agora eu vou formalizar a informação. Cidades do interior são as nossas Judéias e Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho da evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Aqueles que viravam o mundo de cabeça para baixo foram se espalhando, e conforme a perseguição aumentava, mais distante, mais longe eles iam, e com mais poder e mais graça pregavam, mesmo debaixo de pesadas perseguições. Leia, está aqui recomendada a leitura de Atos, capítulo 8, versículos 1, 4 e 14. Leia, faça essa leitura aí na sua casa. Ah, pastor, mas por que o senhor não lê aí com a gente os textos? O nosso tempo é resumido. O nosso tempo, nós não temos assim um tempo maior para poder nos aprofundar e fazemos mais leitura. Mas os textos são indicados para que você faça essa leitura e desenvolva esse interesse também pela leitura da palavra. Tá bom? Eu sei que às vezes é difícil, tem gente que pega a Bíblia para ler e aí começa a dar um som. Aí começa aquela dificuldade, uma canseira, começa a lacrimejar os olhos, coisa que não acontece quando está vendo rede social, coisa que não acontece quando está vendo série nos vários canais de streaming que estão aí à disposição, enfim. Então você precisa exercitar e desenvolver o hábito da leitura da palavra. Por isso também nós indicamos os textos, tá bom? Vamos continuar. Uma ferramenta muito interessante para quem tem essa dificuldade é um recurso que está aí disponível e que é muito legal. A Bíblia em áudio. Se você tem dificuldade de ler, ouça a palavra, tá bom? Vamos continuar aqui. Terceiro subtópico. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos e em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem cumprindo a grande comissão de Jesus. Há pouco tempo atrás, era comum as cruzadas evangelísticas, quando alguns homens de Deus, com uma equipe de pastores, obreiros, diáconos, missionários, chegavam numa cidade,
se procuravam as lideranças das igrejas naquele município e procuravam as autoridades locais, reservavam o espaço e realizavam as cruzadas evangelísticas. Eram pelo menos 3 dias de intensa evangelização, um trabalho desenvolvido junto a todas as igrejas daquele município, juntando forças, evangelizando massivamente toda a população local, e isto culminava nos cultos que eram realizados ou em carretas, ou em tendas, ou em palcos construídos, até improvisados, mas a verdade é que dezenas, centenas de almas eram alcançadas, e as igrejas locais viviam este momento assim de um crescimento extraordinário. Essas cruzadas, ao longo do tempo, foram se diminuindo. Nomes como do pastor Bernard Johnson, como pastor Idecaso Takayama, que realizavam essas cruzadas, e outros tantos homens de Deus, Brasil afora, que realizavam esse trabalho, não são divulgados, não são falados. Esses trabalhos praticamente foram esquecidos. O que temos visto são shows gospel e que não produzem um resultado efetivo no que diz respeito à evangelização, no que diz respeito a ganhar almas para o reino. Nada contra os shows, contra os eventos. Isso é assunto para outro dia, para outra hora, mas essa missão, essas missões regionais eram impulsionadas através dessas cruzadas evangelísticas, desse trabalho que era realizado. E a nossa oração hoje é que isto possa ser reavivado, aqueles cultos ao ar livre, quando as igrejas iam com as bandas musicais para a rua, os membros se envolviam nesta obra, cada um recebia ali uma quantidade de folhetos e saía distribuindo nas casas, nos comércios, nos bares, botequins, onde tivesse alguém, era entregue um folheto evangelístico e a mensagem era sempre a mesma: Jesus Cristo te ama, Ele te liberta, Ele tem uma obra na sua vida, visite a nossa igreja. O advento das redes sociais ampliou. Bom, que legal! Hoje nós chegamos em lugares que nem imaginaríamos. A nossa escola aqui e os cultos da nossa igreja chega na Rússia, chega na China, chega no Japão, chega em países extremamente fechados, onde a igreja é perseguida, o evangelho é quase que proibido, se não proibido mesmo. Nós chegamos através da rede social, mas ainda precisamos desse trabalho massivo de evangelização. A nossa oração é para que esse ID, essa grande comissão, seja não apenas depositada em um único segmento, porque parece loucura dizer isso, mas ainda tem muitas pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso às redes sociais. Tem gente, não é nas nações, não é nos confins da terra, é aqui na nossa Samaria, que não tem acesso nem à energia elétrica, nem a saneamento básico. E aí você ouve alguns missionários que trabalham na missão nos sertões, nos quilombos. Nós já tivemos a oportunidade de estar visitando, não é? As pessoas que estão evangelizando, as pessoas que vivem lá nas palafitas, os ribeirinhos. Você ouve o relato dos missionários e fala: cara, isso é impossível no século XXI. 2023, isso é impossível. Mas você ouve um missionário chegar para alguém e dizer: vem cá, o senhor conhece Jesus? E a pessoa olhar e dizer assim: olha, não conheço não, mas de certo não mora por aqui, porque se morasse a gente conhecia. Agora esse Jesus não deve ser daqui não. Isso, relatos daqui, no nosso país, na nossa Samaria. Ainda temos no Brasil tribos indígenas que não foram alcançadas pelo tal mundo civilizado, muito menos pelo Evangelho. Então, as redes sociais não entram ali. Precisa um missionário. Precisa levar a palavra. A nossa oração é para que essas missões regionais sejam reavivadas, retomadas, reativadas, para que haja o crescimento da obra da evangelização e da obra missionária.
Ainda desfrutamos no Brasil de liberdade religiosa. Isso garantido pela Constituição do nosso país. Então nós devemos aproveitar a oportunidade, aproveitar o tempo e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, cidades, distritos, aonde houver alguém que não ouviu o Evangelho, nós precisamos alcançar aquelas que as redes sociais não alcançam. É no corpo a corpo. E nós devemos fazê-lo com urgência. Como proposto aqui pelo comentarista da lição, nós ainda temos no nosso país essa liberdade garantida pela Constituição de proclamar a nossa fé e de anunciar o Evangelho. Então não percamos tempo, vamos pregar em nome de Jesus. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Viu? Em nome de Jesus. Bom, chegamos ao final desse segundo tópico e o tempo corre, eu preciso correr. O resumo deste segundo tópico é: uma igreja avivada demonstra que o Pentecoste está vivo, não apenas na manifestação dos dons, mas na prática da evangelização e da obra missionária. Chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição e, abrindo esse terceiro e último tópico, mais uma participação de um internauta que enviou a sua pergunta. Vamos lá, produção! Paz, irmãos, tudo bom? Sou o Jair Almeida. Eu queria perguntar para o pastor André o que são as missões transculturais. Aguardo a resposta. Abraço. Glória a Deus, irmão Jair. O que são missões transculturais? Vamos meditar aqui nesse terceiro tópico e responder a pergunta do Jair. Vamos lá. Em Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar a mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, Chipre, Antioquia. A obra se estendeu até os confins da terra. Mas é preciso observar o seguinte: até os confins da terra é o último marco proposto por Jesus. É a última etapa. Primeiro, Jerusalém. Segundo, toda a Judéia. Terceiro, em Samaria. E em quarto, até os confins da terra. É triste ver pessoas falando de alcançar as nações sem nunca ter se preocupado nem com o quintal da sua casa, nem com o seu bairro, nem com a sua família, sem se preocupar com a sua Jerusalém, muito menos com a sua Judéia, nem com Samaria, mas já falando das nações. Comece pelo princípio. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vamos seguir aqui. Isso é leitura recomendada, Atos capítulo 11, mais especificamente o verso 19. Mas para entender tudo, você vai ter que ler o capítulo todo, entendeu? Pegou? Aí a gente incentivando você a ler o texto. A primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava missões locais, ou missões urbanas, dentro do seu espaço, das suas fronteiras. Muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Atos capítulo 11, verso 20 e 21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Leia Atos capítulo 13, tá? E você vai observar isso. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão.
Quando Paulo começa as suas viagens missionárias, a Europa é alcançada e esse continente torna-se cristão através da obra missionária. Como vimos na lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. A evangelização e decadência espiritual da Europa é o segundo subtópico. A Europa tornou-se cristã, berço de grandes avivamentos. Reino Unido, Escócia. E o que aconteceu? A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou o missionário David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam por outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China, um grande nome da obra missionária, Hudson Taylor, que de 1853 a 1905. E houveram outros tantos missionários que deram a vida, as suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa, por falta de amor, por falta de interesse pela evangelização constante, dinâmica e efetiva. A Europa, ao longo dos anos, que deu tantos missionários ao mundo, se tornou um continente pós-cristão. Pós-cristão. Tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo atual. Os crentes se acomodaram e deixaram de buscar o avivamento espiritual. Viviam da história, da experiência de outros, do que diziam os livros. Mas aquilo que pregamos, isso não é apenas uma teoria, não é apenas informação, não é apenas histórica, é para ser vivida. É para ser vivido esse poder do Espírito Santo, tá? Conforme diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Senhor, eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. É constante. Há países no velho continente, na Europa, em que nem 5% das pessoas frequentam uma igreja ou proclamam qualquer fé. Que situação triste, irmãos. Que Deus nos guarde disso, de entrar por esse caminho. Tá? Por isso que nós não podemos arrefecer na nossa fé e no fervor da mensagem, da pregação do Evangelho. Viu? Vamos lá, terceiro e último subtópico, o clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Tá? Marcos 16:15. Os confins da terra, perdão, Atos 1:8. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas. Não é uma coisa local, que é vivida apenas numa denominação. Esse avivamento se estende e alcança e toma cidades, estados, nações. Tá? Nós temos ouvido recentemente de alguns focos, vamos chamar de focos de incêndio espiritual, que prenunciam um grande avivamento, mas ainda é muito pouco. Devemos buscar mais, devemos ir mais fundo, devemos ser mais ousados, devemos clamar mais, pregar mais, anunciar, viver, buscar esse poder espiritual cada vez mais. A começar pelos pastores,
a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Tal o pastor, tal é o povo. Tal o pastor, tais são as ovelhas. Se o seu pastor é alguém que prega, que incentiva as missões, não deixe ele como Moisés sozinho no alto do monte, erguendo as mãos cansadas, não. Faça como Arão e Hur, e seja um Josué que vá para o campo, que vá para a batalha, mas seja também como Arão e Hur, aqueles que levantam as mãos, que se unem com o velho obreiro, ou com o jovem obreiro. Não é uma questão de cansaço por conta da idade, mas muitas vezes um cansaço por conta da vida espiritual, de um esgotamento espiritual. Se o seu pastor é alguém que ora, que busca, seja um com ele, e se ele não é, ore por ele, para que esta chama, esse avivamento alcance o homem de Deus e se estenda para toda a igreja. Que Deus reavive a sua obra em todo o mundo. Que nós possamos orar como Abacuque um dia orou em Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia, mas aviva a tua obra. É a nossa, ou deve ser a nossa oração. Chegamos ao final e na conclusão aqui, o nosso querido comentarista, pastor Elinaldo Renovato, traz as seguintes palavras. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, compromisso com Cristo e com a missão da igreja na evangelização e nas missões. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, o século em que vivemos, há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Esta é a missão maior da igreja de Jesus. Não em si mesmar-se, não em si mesmar-se, mas pregar o evangelho e alcançar o maior número possível de almas, enquanto ainda há tempo. Palavras de Jesus. Vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Poucos são os ceifeiros. Que eu e você sejamos estes ceifeiros para uma última grande colheita de almas antes do arrebatamento da igreja. Bom, chegamos ao final de mais uma Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Glória a Deus. Esperamos você aqui para a próxima semana, nesse mesmo local, nesse mesmo endereço, tá bom? Para compartilharmos mais da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, permitindo Deus. Amém e amém.